Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai entrar agora em dinâmica, onde a gente continua estudando os movimentos, só que agora a gente está preocupado com causa e efeito, por que os movimentos acontecem. E o primeiro ponto que a gente vai estudar para entender melhor os movimentos são as leis de Newton, que é o foco dessa aula. Newton, ela trata da inércia, que é um conceito bem simples da gente trabalhar. Um corpo ele tem uma tendência a continuar no estado em que ele se encontra. Simplificando a ideia, se o corpo ele estiver parado, a tendência natural dele é continuar parado até que alguma força mude essa situação, mude o estado dele. Se o corpo já está em movimento, ele também deve continuar em movimento até que uma força mude isso. Então essa é a nossa primeira lei de Newton, o seu enunciado geral. De uma maneira simples, o que a gente pode dizer é, naturalmente o corpo permanece com movimento retilíneo uniforme ou parado até que alguma força mude isso, ou até um conjunto de forças mude isso. Tá? Lembrando aquela parte que a gente estudou no início do ano de vetores, quando a gente pensa em força resultante, a gente sempre pensa em soma das forças. Então, vai ter um conjunto de forças. Então, imagina aqui que eu tenho um bloco, e aí tem uma força para um lado, e tem uma força de mesmo valor, só que apontando para o outro lado. Nesse caso, existe força atuando sobre ele, não é a ausência total de forças, mas o resultado dessas forças é zero, então aplica-se a lei da inércia. Se ele está parado, continua parado, se ele está se movendo, ele continua com a mesma velocidade, ou seja, ele continua em movimento retilíneo e uniforme. Aqui selecionei um exemplo de aplicação da lei da inércia, que é as pessoas dentro do veículo já estão em movimento, então o veículo está aqui em movimento, só que a ausência do cinto de segurança faz com que não tenha nenhuma força segurando elas no carro. Então elas estão em movimento por estarem dentro do carro. Se o carro parar de uma vez, a tendência natural é que eles continuem se movendo com a mesma velocidade que o carro se movia. É claro que eles têm a perda de velocidade quando batem no para-brisa e tudo mais, mas no instante do impacto, a tendência natural é que os corpos mantenham a velocidade constante. Isso por conta da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Aqui um outro exemplo também familiar, que é quando a gente está dentro de um veículo, um ônibus, e o veículo está parado e de repente o motorista acelera o veículo rapidamente. Então a situação é, eu estou parado, tá? Então nessa situação aqui o veículo está parado, a velocidade do veículo é zero, e eu dentro do veículo estou parado, minha velocidade também é zero. Quando o veículo, o ônibus, começa a se mover, então tem uma velocidade agora que é maior que zero, o problema é que a tendência natural é que eu ainda tenha essa velocidade zero. Então, na hora que o ônibus acelera bruscamente, a minha tendência natural é continuar onde eu estava. É por isso que eu tenho essa sensação de ser jogado para trás no ônibus quando ele acelera rápido. A mesma coisa acontece, e aí semelhante ao exemplo anterior do carro que bate, quando o ônibus freia bruscamente. Só que aí, no caso, eu estou em movimento e como ele vai parar de uma vez, a minha tendência é continuar em movimento. É por isso que eu tenho essa sensação de ser lançado para frente quando o ônibus freia rápido. Chegamos então à segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Esse nome ele aparece como princípio fundamental devido à importância para o estudo da dinâmica e vai ser base para muita coisa que a gente vai construir. Mesmo fenômenos que a gente for estudar sem olhar para as forças que forem aparecer, acaba que essa equação que descreve a força vai ser base para o nosso estudo. Então, o que a gente tem aqui é uma complementação da lei da inércia. A lei da inércia diz o que acontece quando a força resultante vale zero. A segunda lei, ela vai tentar me mostrar o que acontece quando a força resultante não vale zero. Tá? E aí a gente chega nesse formato. Força resultante é massa vezes a aceleração. E a gente tem que ficar atento às nossas unidades de medida. Tá? A massa tem que ser medida aqui em quilogramas. A aceleração vai ser medida em metros por segundo quadrado. E quando eu multiplico quilograma por metro por segundo ao quadrado, a gente tem uma unidade que a gente vai chamar de Newton. Símbolo para Newton vai ser a letra N. Isso aqui vai aparecer em questões relativamente simples. Tá? Você tem três informações possíveis, força, massa e aceleração.
a questão vai te fornecer duas delas e vai te perguntar aí o valor da terceira. Então, ou ele te dá massa, aceleração e pergunta a força, ou ele te dá a massa e a força e pergunta a aceleração, ou a aceleração e a força pergunta a massa. Então, tudo isso a gente vai precisar prestar atenção quando for resolver uma questão. Selecionei aqui um exemplo simples de aplicação da lei de Newton. A questão diz o seguinte: um carro com massa 1.000 kg, então ele já me deu a massa. Sempre recomendo que vocês destaquem as informações que são importantes. Ele parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é 0, e ele atinge uma velocidade final de 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado, calcule a intensidade da força. Então, ele quer saber aqui qual é a intensidade da força, é isso que está sendo perguntado nessa questão. O primeiro detalhe que eu preciso prestar atenção é que ele não me deu a aceleração. Então, só lembrando, para achar a força, força vai ser massa vezes aceleração. Olhando para isso, eu tenho a massa, ele me deu a massa, ele me disse que a massa vale 1.000 quilos. Essa cor ficou clara, vou pegar uma cor mais escura aqui, vou pegar essa daqui. E aí ele me diz que a velocidade inicial é 0. Tá? Ele diz que ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. E a velocidade final dele é de 30 metros por segundo. E o tempo que ele gasta para isso é de 10 segundos. Então, o que eu vou fazer para tentar resolver? Primeiro, eu vou ter que achar a aceleração. Como é o conteúdo que a gente acabou de estudar, dá para ser até um pouco direto. A gente lembra que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, vai ficar aqui 30. A velocidade dele foi de 0 até 30, então a variação de velocidade foi 30 sobre 10. Então, a aceleração do meu sistema é de 3 metros por segundo quadrado. Bom, eu já tinha a massa no meu sistema e agora eu tenho a aceleração. A pergunta foi, qual é a força? Então, força, massa vezes aceleração. A força vai ser 1.000 quilos vezes 3 metros por segundo ao quadrado, o que vai me dar uma força resultante nesse caso de 3.000 newtons. É a força resultante nesse sistema. Como vocês podem ver, bem direto o raciocínio que a gente tomou para resolver isso aqui. Ficar atento, não só para interpretar as questões, mas caso a gente tenha alguma questão teórica, alguma coisa assim para resolver, é a diferença entre o que é peso e o que é massa. Eu faço questão de destacar isso porque no nosso dia a dia a gente faz um uso da palavra peso com o significado de massa. Porque a massa é medida em quilogramas. Quando eu faço a medição de massa de um corpo, eu vou ter um resultado em quilogramas. O peso de alguma coisa é dado em newtons. Essa diferença precisa ficar clara. Então, quando eu vou subir numa balança para poder medir o meu peso, eu encontro o resultado em quilogramas. Então, o que eu estou medindo, na verdade, é a minha massa. Então, a massa ela tem a ver com quanto de inércia um corpo carrega consigo. Lembra que inércia tem a ver com ficar parado ou entrar em movimento. Então, quanto mais inércia, quanto mais massa, mais difícil vai ser mudar a velocidade de um corpo. Então, analise o seguinte. Se eu colocar um motor de uma motocicleta numa carreta, ela vai conseguir puxar? Não. Por quê? Porque eu preciso de muito mais força para movimentar uma carreta de tantas toneladas do que para movimentar uma motocicleta pequena. Então, aí tem o primeiro detalhe. Massa tem a ver com inércia. Quanto mais quilos um corpo tem, mais difícil vai ser tirar ele da inércia. Já a força-peso, que é uma força, ela está relacionada diretamente com a gravidade. Então, vamos pensar que o peso de um corpo é literalmente a força com a qual a Terra está atraindo esse corpo, se ele estiver na Terra. Se ele estiver na Lua, por exemplo, daí eu não vou pensar, posso pegar o mesmo raciocínio, só que em relação à gravidade da Lua. Tá? Então, força-peso, massa vezes gravidade. E se você for parar para pensar, o que a gente tem aqui é muito semelhante à segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. O que eu estou fazendo aqui? A força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Na verdade, continua sendo a segunda lei, só que aplicada para um caso muito específico, que é com aceleração de gravidade.
Esse valor que eu estou pegando aqui de 10 metros por segundo ao quadrado, ele é a gravidade da Terra. Então, se eu estiver resolvendo um problema na Terra, é esse valor que eu vou usar, ou, na verdade, 9,81, que é o valor mais exato, que a gente sempre arredonda para 10, quase sempre, na verdade, fica atento ao que o texto da questão pede. E se eu estiver na Lua, por exemplo, aí o valor vai ser próximo aí de 1,6. Então, sempre ficar atento que se eu mudar o lugar, o peso muda, a massa não. Então, um corpo que tem 60 quilos na Terra, ele vai ter 60 quilos na Lua. Esse corpo de 60 quilos, na Terra, ele vai ter um peso em torno de 600 newtons. Na Lua, ele vai ter um peso em torno de 100 newtons. Então, perceba que o peso muda com a gravidade, a massa não, porque a massa é uma característica do próprio corpo. Tá? Então, a medida da inércia é uma característica do corpo, é a medida da inércia daquele corpo. Então, para onde aquele corpo for, ele leva a massa dele com ele. É uma característica dele. O peso não. O peso ele depende da interação entre esse corpo, tá? Quando eu penso na massa do corpo, e a gravidade do local, ou seja, depende do planeta, depende do lugar que eu tiver, o valor dessa aceleração da gravidade vai mudar. Com a terceira lei de Newton, ela é bem direta. Toda vez que você aplica uma força sobre um corpo, como resultado, esse corpo te devolve a mesma força, só que no sentido contrário. Então, na hora que eu aplicar uma força, tá aqui, vamos pensar que tem dois corpos aqui no meu sistema. Um corpo que eu vou chamar de A e um outro corpo que eu vou chamar de B. Vai ser um pouco menor, vai ser o B. Se eu empurrar o corpo A, se eu empurrar um bloco A, necessariamente ele vai acabar empurrando o bloco B com uma força F. Pela terceira lei de Newton, se o A está empurrando o B com essa força, o B tem que empurrar o A com a mesma força. Tá? Então, essas forças não vão se equilibrar porque elas não estão atuando no mesmo corpo. Uma está de A para B, a outra está de B para A. Então, elas não se equilibram, elas não geram um equilíbrio aí. Então, meu sistema pode se mover apesar de ter uma força de reação no meu sistema. O que acontece que eu preciso ficar atento é que a natureza dessa força não muda da ação para a reação. Então, se a força de ação ela é uma força de contato, a reação tem que ser uma força de contato. Se a ação for uma força gravitacional, a reação tem que ser gravitacional. Se a ação for uma força elétrica, a reação tem que ser uma força elétrica. Tá? E aí um exemplo que a gente pode pegar disso, bem simples para o nosso dia a dia, seria o ato de caminhar, uma pessoa caminhando de forma muito simples. O que acontece quando a pessoa caminha ela exerce uma força empurrando o chão para trás, então esse ato de empurrar o chão para trás é o que eu estou chamando de ação, e aí como resultado, se a pessoa empurrou o chão para trás, o chão vai empurrar a pessoa para frente. Então o fato da pessoa andar e se mover para frente é uma reação ao fato dela empurrar o chão para trás. Então a gente pode explicar isso mais para frente, posso até falar do atrito que vai contribuir nesse processo, mas de uma forma muito simples, a gente tem um exemplo aqui de aplicação da terceira lei. Aqui a gente tem um exemplo da brincadeira de cabo de guerra e consiste em dois grupos de pessoas tentarem puxar uma corda para um lado ou para o outro. E é interessante a gente pensar em como as leis de Newton se aplicam nesse caso, porque a gente tem aqui uma corda que está transmitindo a força de um lado para o outro. Então, na prática, você tem a força da Mônica puxando para um lado e a força de todo mundo puxando para o outro. Tá? Então, aqui a gente tem a força desses 3 ou 4 personagens aqui puxando para o outro lado, vamos chamar de F2, que seria já uma soma das forças de todos esses elementos. Aqui é bem simples, se os valores, os módulos dessas forças forem iguais, o sistema permanece parado. Caso a Mônica seja mais forte, o sistema tende a se mover com uma aceleração nesse sentido, que é o que o Cebolinha quer, já que ele está numa situação bem desagradável aqui, e caso a Mônica seja derrotada, ele vai ser quem perde no final das contas. Então, várias situações do cotidiano a gente pode pensar em que forças que estão atuando ou em como avaliar isso, dependendo do que for pedido pela questão. Para encerrar, a gente tem aqui um pequeno vídeo onde a gente pode ver mais um exemplo de ação e reação. Quando a bexiga empurra o ar para um lado,
o ar empurra a bexiga para o outro, então perceba que mesmo havendo esse par de forças, ação e reação, que são forças de mesma natureza, o que acontece no final é que há o movimento, já que as forças não vão se anular, elas não vão se equilibrar, já que elas não estão atuando no mesmo corpo. Galera, então, para a aula de hoje é isso, façam a atividade e qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos e cuidem-se.